E eu vou convidar você a abrir tua Bíblia em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 13. Estamos na nossa série Eu Acredito. Continuaremos por mais algumas semanas, até o fim de julho, entendendo estas verdades centrais da palavra de Deus, da fé cristã, para que nós possamos firmar os nossos passos, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nessa noite, nós falaremos, o tema da mensagem é Você está em guerra. Você pode falar para alguém perto de você e falar assim, você está em guerra. Esse é o tema e essa é uma verdade fundamental da fé cristã, é uma verdade importantíssima para nós entendermos, para nós vivermos a nossa vida como vencedores, para que essa canção que nós cantamos, né, se Deus está conosco, nada pode me deter, nada pode nos deter, possa se tornar não apenas uma canção, mas uma realidade em nossas vidas no meio das batalhas que se apresentam, amém? Vamos ler Efésios 6, de 10 a 13, o apóstolo Paulo escreve assim aos Efésios, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O tema dessa noite é Você está em guerra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, praticamente resume todas estas palavras que nós vimos até hoje, são resumidas de maneira brilhante na carta aos Efésios, porque ele começa falando a respeito da grandeza de Deus, de quem é o Senhor. Aí ele fala a respeito da nossa condição sem Deus, seguindo a presente ordem deste mundo, e aí diz que nós somos alcançados pela graça do Senhor, que pela graça nós somos salvos, não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez, que nós alcançamos a salvação. Mas aí ele continua dizendo, olha, já que vocês são salvos, já que vocês receberam esse presente de graça que é a salvação, vocês precisam desenvolver, vocês precisam crescer. E aí ele dá uma série de atitudes práticas, uma série de advertências, uma série de ensinamentos bem práticos para nós, no tratamento uns com os outros, no tratamento de marido e mulher, com os filhos, com os pais, funcionário, patrão, patrão, funcionário. Aí ele começa a falar a respeito de igreja, fala a respeito dessa entidade espiritual, a qual vimos na semana passada, que foi o próprio Jesus que idealizou, e Jesus que formou, e Jesus que criou, e para Ele que nós estamos caminhando. E dentro todas essas orientações a respeito de como viver a vida cristã, chega aqui no capítulo 5, no capítulo 6, o apóstolo Paulo termina de dar estas instruções a respeito da vida prática, a respeito de relacionamento uns com os outros, de como nos relacionarmos com a igreja e vivermos a igreja, e ele vai dizer, finalmente, depois disso, e vai entrar em um outro assunto muito importante. Vai entrar, e este é um texto clássico da Bíblia, de batalha espiritual, de guerra espiritual, um texto que fala a respeito de uma guerra invisível, mas muito real, que existe ao nosso redor. Depois de falar de paz, depois de falar de como nós devemos viver em paz uns com os outros, ele vai falar contra quem é verdadeiramente a nossa batalha. Ele vai nos colocar agora em um campo de batalha, em um conflito que existe, um conflito que é real, e um conflito no qual eu e você estamos incluídos, querendo ou não, sabendo ou não. O título da mensagem é uma verdade que nós precisamos assimilar. Você está em guerra, eu estou em guerra. Espiritualmente falando, todos aqueles que são de Jesus, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, estão declarando guerra contra o inimigo das nossas almas,
contra Satanás, contra o diabo, contra o inimigo e as suas artimanhas, o inimigo e os seus comparsas. No reino espiritual, nós declaramos guerra contra Satanás, querendo ou não querendo, sabendo disso ou não sabendo disso, acreditando nisso ou não acreditando nisso. A verdade que a Bíblia nos traz é que todos os seres humanos estão em guerra. A verdade que a Bíblia traz é que o mal existe e que o mal quer derrubar você, que o mal quer derrotar você, e que o objetivo do inimigo é afastar você de Deus e manter você afastado dele, para que você não usufrua da vida eterna que o Senhor tem para você e da vida abundante que Jesus prometeu que nós podemos viver aqui nessa terra estando com Ele. Então essa é a verdade. Diga, eu estou em guerra. É uma verdade, e essa noite nós não vamos ficar apáticos. Eu oro ao Senhor para que você não fique apático diante dessa situação, para que você de maneira nenhuma fique com medo, porque não é um assunto para ter medo, já que com o Senhor ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores, já que a Bíblia diz que muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pare de pensar nisso aqui, muito maior é aquele que está em nós. O Senhor, o Espírito Santo habitando em nós, o poder e a autoridade do nome de Jesus que está sobre todo aquele que crê, do que aquele que está no mundo, Satanás e os seus demônios, e que quer matar, que quer roubar, que quer destruir aqueles que pertencem ao Senhor. A diferença entre aqueles que estão em guerra e sabem que estão em guerra e que se colocam do lado vencedor, se colocam para lutar essa guerra de uma forma atenta espiritualmente, de uma forma a discernir espiritualmente, e aqueles que não, é que o inimigo não alcança vantagem sobre aqueles que se colocam em posição e aqueles que lutam essa batalha do jeito que o Senhor nos ensina a lutar. Essa batalha não é uma batalha que se ganha com bombas atômicas, nem com tanques de guerra, nem com força, nem com violência. É uma batalha que se vence espiritualmente, porque é uma batalha espiritual. Nós estamos no campo físico, e aqui no campo físico nós tendemos a racionalizar todas as coisas e entender tudo conforme aquilo que nós percebemos nos nossos 5 sentidos, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo ouvir, aquilo que eu consigo sentir e explicar. Isso é real. E a nossa tendência, muitas vezes, é achar que aquilo que eu não consigo explicar, aquilo que eu não consigo ver com estes olhos ou ouvir com estes ouvidos, não é real. Mas a Bíblia nos alerta que o mundo espiritual existe. Deus é um Deus espiritual. Deus habita neste mundo espiritual. E por este mundo espiritual, tudo aquilo que é físico, carnal, veio a existir. Deus, que é espírito, criou tudo aquilo que é físico e tudo aquilo que existe. Por isso nós precisamos estar atentos a essa batalha. Você está muito mais em batalha do que você imagina. Nós, seres humanos, estamos tão ligados nessa batalha que a gente é o prêmio, a gente é os despojos de guerra dessa batalha. Nós somos os soldados que lutam essa batalha. Você é um soldado que luta essa batalha? Amém? Vamos lá, não vamos ficar, nessa noite, nós não vamos ficar apáticos diante dessa situação. E nós somos também o campo de batalha. Porque essa guerra acontece na nossa mente, acontece nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Tudo aquilo que nos cerca é sinal dessa guerra espiritual que existe. Uma frase do Hernandes Dias Lopes sobre isso é que a vida cristã não é uma chácara de férias, mas um campo de batalha. Não é uma ilha de descanso, mas uma arena de lutas. Veja, a vida cristã não é simplesmente eu, espiritualmente falando, me colocar numa ilha, tomando uma aguinha de coco e me abanando com aquela brisa vinda do mar. Nós aproveitamos, pela graça de Deus, muitos e muitos momentos de bonança, de alegria, mas do começo ao fim a Bíblia deixa clara esta guerra espiritual que existe. O Novo Testamento nos alerta claramente a respeito de um inimigo que nós temos e que anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Mas, de maneira nenhuma, esse inimigo deve nos causar medo, porque se nós
escolhemos estar do lado do Senhor, se eu entrego a minha vida ao Senhor, eu já estou do lado vencedor. O inimigo sabe o fim dele. A Bíblia fala a respeito do fim de Satanás e dos seus demônios. Eles serão lançados num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, onde juntamente com eles serão lançados todos aqueles que não creem. Mas se eu creio, se eu estou com o Senhor, se eu vivo com Ele, eu sou mais do que vencedor. Eu sou um conquistador espiritual, assim como você, se eu estou do lado do Senhor. Mas nós temos que aprender a lutar essa batalha. Nós temos que aprender a discernir essa guerra que todos os dias se levanta e nos colocarmos em posição e entendermos algumas coisas. Sabe, dentro do cristianismo, poderíamos simplificar desta forma, já que é um assunto muito amplo. Existem duas maneiras, ou duas atitudes perigosas com relação a essa guerra espiritual, a essa batalha. A primeira atitude perigosa é nós subestimarmos o nosso inimigo. É nós não darmos o devido crédito, nós não entendermos a astúcia, ou seja, a inteligência, não entendemos que Satanás e os seus demônios são seres espiritualmente muito mais fortes do que nós, mais elevados em inteligência, em percepção, em capacidade, em tantas outras coisas, e nós subestimarmos a sua ação no mundo como um todo, subestimarmos a sua ação nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias famílias, e dentro disso está o fato de que a razão, o racionalismo, muitas vezes nos leva a perder ou deixar de aproveitar verdades espirituais importantes. Eu sou uma pessoa muito racional. A minha luta e a minha tendência é ser deste lado. Muitas vezes, não o fato de não acreditar, mas de atribuir simplesmente explicações naturais para aquilo tudo que existe. Mas uma corrente muito grande dentro do mundo, inclusive do mundo cristão, nós ouvimos falar dentro do mundo cristão, mundo afora, em pessoas que conseguem, não sei como, ler a Bíblia, mas não acreditar na existência do diabo. As pessoas crerem que o inimigo é simplesmente a personificação do mal, ou algo como se fosse um fantasma, ou um inimigo invisível que os seres humanos criaram para explicar a maldade que existe no mundo. E nós sabemos e nós vimos que a maldade se encontra no fato de estar afastado de Deus, e que o ser humano se afastou de Deus. O ser humano é mau, por assim dizer. A nossa pregação, o título dela era Bonzinho Eu, e nós entendemos que o ser humano afastado de Deus não tem nada de bom que o conduza à salvação, mas ele precisa de um Salvador. Mas também é real o fato de que existe um inimigo. Existe um inimigo. E a outra atitude perigosa que pode se atribuir a essa batalha, a primeira delas era não acreditar ou subestimar. E a outra atitude é superestimar a ação do inimigo. É enxergar demônio em tudo. É enxergar o diabo em todas as coisas. É falar mais do diabo do que de Deus. É ter mais medo do diabo do que amor a Deus. É ter mais preocupação do que o inimigo pode fazer com a sua vida do que em agradar a Deus com as suas atitudes. É tentar ser bonzinho com medo de ir para o inferno, ao invés de viver esse presente que é a graça em atitudes e boas obras, porque eu amo ao Senhor e porque Ele me amou primeiro. Viver para Ele. Essa atitude de superestimar e ver inimigo em tudo, inclusive nas coisas que são naturais, também devemos ter cuidado com ela. Eu não sei qual é a sua tendência. A minha tendência é uma tendência um pouco mais racional, de eu, em alguns momentos, subestimar a inteligência, a astúcia, a esperteza do inimigo para tentar me enganar em coisas sutis. Talvez a sua seja essa como a minha, talvez a sua seja de ficar com medo ou de tudo aquilo que acontece ao teu redor, você dá a culpa para o diabo. E quando a gente dá a culpa para o diabo, para tudo aquilo que acontece ao nosso redor, a gente não assume culpa que é nossa. A gente não assume responsabilidades que são nossas. A responsabilidade de trabalhar o nosso próprio caráter, a responsabilidade de crescer, a responsabilidade de melhorar a cada dia, de se desenvolver espiritualmente, é minha. Diga, é minha essa responsabilidade e eu preciso assumi-la.
E se eu der a culpa para o diabo, né, ele é mau, mas tem gente dando mais culpa para ele do que ele tem. Então nós vamos tentar entender com um caminho para nós chegarmos mais perto do equilíbrio, você olhando a tua tendência e eu olhando a minha, para que nós tenhamos uma postura bíblica diante desse assunto. Postura bíblica é de que o inimigo existe, de que ele é mau e que ele quer te destruir, quer me destruir. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus nos criou à imagem e semelhança, né, do Senhor. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, porque nós somos frutos, né, do amor de Deus, nós somos alvo do amor de Deus, e o inimigo quer destruir. Ele não pode atingir o Senhor, mas ele tenta atingir com todas as suas forças aqueles a quem o Senhor ama. Então vamos entender aqui neste texto quem é e quem não é o nosso inimigo. O que diz ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, pode colocar lá para nós, Efésios 6, 12. Nós vamos responder a pergunta, primeiro, quem não é o nosso inimigo? Diz lá, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Outra tradução diz, não é contra carne ou sangue. Quem é feito de carne ou sangue? Ser humano, eu e você. Quem não é o nosso inimigo? Cutuca o teu irmão e fala, você não é meu inimigo. Você é meu amiguinho, né? Você é meu amiguinho, você é meu chegado, meu querido. Você não é o meu inimigo. Parece algo tão simples, mas o apóstolo Paulo, nessa carta de Efésios repleta de informações e de uma pregação específica para nós vivermos como igreja, pertencendo a este corpo espiritual chamado igreja, o apóstolo Paulo achou relevante colocar essa informação. Quem não é o inimigo de vocês? A nossa luta não é contra os seres humanos. Por incrível que pareça, por mais que a nossa mente não queira acreditar, o teu inimigo real não é o teu patrão que pega no teu pé. Teu inimigo real não é o teu marido, a tua esposa, que acabam com a sua paciência. Não são os teus filhos, não são as pessoas que não gostam de você, não são as pessoas que fazem mal para você por aí. A Bíblia diz que o teu inimigo real é o inimigo de Deus, é o diabo, Satanás. O nosso inimigo, a Bíblia chama de o inimigo das nossas almas, a Bíblia chama de o acusador de nossos irmãos. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós, seres humanos, odiamos uns aos outros, lutamos uns contra os outros, enxergamos uns nos outros os nossos inimigos, mas não enxergamos nosso inimigo verdadeiro, invertendo toda a situação. Eu achei uma frase muito interessante que diz assim, nós não podemos fazer do inimigo aliado e do aliado inimigo. Porque quando eu acho que a minha luta é contra seres humanos, quando eu acho que a minha luta é contra meu irmãozinho, contra aquele que está pegando no meu pé, contra aquele que falou algo que eu não gostei, contra aquele que me ofendeu, contra aquele que me magoou, contra aquele que faz de tudo para pegar no meu pé, contra aquele que a gente diz, você tem inveja de mim, aquele está com ciúme, aquele isso, aquele outro. Quando eu acho que a minha luta é contra ele, eu estou me aliando, isso é o que a Bíblia nos dá a entender, eu estou me aliando ao inimigo de Deus, eu estou me aliando ao inimigo das nossas almas, porque eu estou lutando para tentar destruir aqueles a quem Deus quer salvar. Deus quer salvar a mim, você, teu amigo, teu inimigo, Deus quer salvar. Jesus morreu por aqueles que o transpassaram, a Bíblia diz, Jesus morreu por aqueles soldados, Jesus morreu por aquelas pessoas que cuspiram na sua face, Jesus morreu por aqueles que bateram nele, Jesus morreu por aqueles que desprezaram ele, Jesus morreu por todos. Então, nós temos que entender contra quem não é a nossa luta, não é contra os nossos irmãos. Então, se por algum motivo você está sendo enganado, e tantas vezes eu já me peguei enganado, e hoje mesmo tive que pensar nisso, pensando a respeito dessa palavra, em que áreas ou com que pessoas eu estou enganado, achando que a minha luta é contra pessoas, contra seres humanos. Então, primeiro, desvira a tua arma das pessoas, tira a tua arma da mira das pessoas, mesmo daqueles que estão ao teu redor e que não fazem bem para você. Você
vai fazer todo o possível para viver em paz com eles e para influenciá-los para o bem. Mas a tua luta não é contra eles. A tua luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A tua luta é contra o inimigo de Deus. A tua luta é contra Satanás. Quem é o inimigo de Deus? Aqui diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra quem? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estes são os teus inimigos. O diabo e o seu exército de anjos caídos, a sua batalha, a sua guerra, essa luta da qual você não pode fugir se você quiser vencer, é contra ele. E nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é um outro Deus. Existe um só Deus. Nosso Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que em Isaías e Ezequiel claramente falam a respeito de Satanás de uma forma cheia de metáforas, mas eles falam a respeito da realidade que aconteceu com o diabo, que o inimigo foi criado como um anjo de luz, chamado Lúcifer, né? Essa palavra Lúcifer vem de anjo de luz, foi criado para estar com Deus, mas o orgulho encheu o seu coração, e ele quis assentar-se no trono de Deus. E a Bíblia fala que houve guerra no céu, Satanás e os seus demônios, e o Senhor expulsou-os da sua presença. Eles não tiveram mais lugar com o Senhor, então eles foram expulsos da presença do Senhor e tiveram seu destino traçado, e hoje apenas tentam impedir que mais e mais pessoas, né, se convertam ao Senhor e vivam com Ele, tentando destruir a obra de Deus. Mas o inimigo não é um outro Deus. Ele é um ser espiritual, um ser dotado de inteligência, um ser que não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares. O diabo, né, Satanás, o Lúcifer, enfim, ele não está em todos os lugares. Ele atua nas regiões celestiais, ele atua de diversas formas, sobretudo ele atua na mentira, porque a Bíblia o chama de o pai da mentira. Ele atua enganando desde o princípio, quando ele enganou Eva, né, e Adão, dizendo: olha, é verdade que Deus não deixa vocês comer, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como deuses, terão conhecimento do bem e do mal. Então ele enganou a Eva, enganou Adão, enganou os primeiros seres humanos, e estes, a Bíblia diz que entregaram o controle que tinha sido dado a eles dessa terra, da criação, entregaram a Satanás. Então Satanás não é um outro Deus, ele não é páreo para Deus, mas ele é muito mais forte do que você sozinho. Vou falar de novo. Ele não é páreo para Deus, mas ele é muito mais forte do que você sozinho. Mas muito maior. Vamos repetir isso? Diga: muito maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso torna o inimigo um aproveitador, o inimigo um atravessador no meio da história, tentando te afastar do Senhor. Na Bíblia, ele é chamado por muitos nomes, né, denotando assim a sua função e aquilo que faz, né? Lúcifer, diabo, Satanás, a antiga serpente, dragão, o Beelzebu, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe das potestades do ar, os dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal, tudo isso. Esse é o nosso inimigo. Esse é o chefe dos nossos inimigos. Mas a Bíblia aqui deixa claro neste texto que não existe só o diabo como um só, mas existem como se fosse uma hierarquia no reino das trevas, como se fosse uma organização da bagunça no meio disso. E ele diz: contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. Em outras traduções fala principados, potestades e dominadores. Ou seja, existem poderes espirituais agindo no mundo ao nosso redor. Espiritual, é o que a Bíblia está nos dizendo. O inimigo não age sozinho. O reino das trevas possui uma organização, possuem
diversos e diversos demônios, porque a Bíblia diz que quando houve aquela guerra no céu, Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos se rebelou contra o Senhor. Por isso há uma hierarquia, então existem demônios e demônios. Existem demônios com um certo tipo de atuação e poder, e outros demônios com certo tipo de atuação e poder. Fato que Jesus, quando foi expulsar os demônios de um homem lá de Gadara, o gadareno, ele perguntou qual era o nome daquele demônio. O demônio disse: eu sou legião, porque haviam muitos e muitos demônios tomando o corpo daquele homem, e Jesus mandou-os embora. Jesus mandou sair, e eles imploraram para Jesus para que ele não os mandasse para fora do seu local de atuação. Então existem demônios agindo de diferentes formas, de diferentes maneiras, para tentar matar, roubar, destruir, para tentar te afastar e me afastar de Deus. Esse é o nosso inimigo, e ele age de maneira direta e indireta nas nossas vidas. A Bíblia deixa bem claro que longe do Senhor é como se nós estivéssemos, nós afastados de Deus e a humanidade afastada de Deus, andando por uma correnteza. Uma correnteza que leva para longe do Senhor. Uma correnteza que leva diretamente para a condenação eterna. Essa é a correnteza deste mundo, esta é a ordem deste mundo. É o que a Bíblia chama de mundo mau. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou o mundo está sob a atuação do maligno. Quando o inimigo veio tentar Jesus, o próprio Satanás veio tentar Jesus, ele ofereceu para Jesus, que se encontrava na condição humana nessa terra, ofereceu os reinos deste mundo, ofereceu todas as coisas. Por quê? Porque tudo isso havia sido dado a ele, e ele tinha capacidade ou poder de dar a quem ele queria, porque havia sido dado a ele. Então existe a atuação maligna de uma maneira indireta no mundo, sabe, na correnteza deste mundo. Uma ação maligna através da cultura. Existe uma influência muito grande de Satanás na cultura vigente do mundo. Em todas as culturas, nós vemos traços do inimigo tentando trazer a sua ação, traços ou maneiras de o inimigo nos influenciar de maneira indireta na educação, na cultura, nas artes, na economia, na política, em tudo aquilo que rege ou que cerca as nossas vidas de uma maneira indireta. Parece que Satanás está colocando e está tentando trazer os seus princípios, os seus valores malignos, afastados de Deus, depravados, para nos levar para longe do Senhor. Essa é uma ação indireta, a qual nós temos que ficar atentos e decidir na nossa vida qual vai ser a nossa regra de fé, pelo que eu vou me basear, por aquilo que a cultura me diz para fazer, por aquilo que todo mundo está fazendo, ou eu vou me basear na palavra de Deus, que é a verdade, e que a Bíblia diz que nós seremos discípulos de Jesus, se andarmos e permanecermos com Ele, nós conheceremos a verdade, e a verdade vai nos libertar. Amém? Eu preciso decidir. Se você já decidiu pelo Senhor, se você já decidiu a caminhar cada vez mais de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, você precisa comparar a sua vida à realidade que o inimigo está plantando por aí. A realidade que se apresenta na cultura vigente deste mundo. Essa é a maneira indireta, tá? Indireta de Satanás atuar. Mas existem maneiras diretas do inimigo atuar. Maneira direta do inimigo atuar. Falei para vocês a respeito daquele homem que se encontrava possesso de demônios, ou endemoniado, a Bíblia diz, onde o inimigo, em um estágio se torna num estágio de total controle das vontades da pessoa, das suas ações, da sua maneira de ser, e aquela pessoa passa a estar controlada pelo inimigo. E a Bíblia diz que Jesus tem poder para libertar aqueles que se encontram nessa situação. Jesus expulsou tantos demônios, os discípulos continuaram. Hoje em dia existe, e nós, pela autoridade, pelo sangue de Jesus, temos poder de expulsar. Nós, que eu digo eu, você e todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Porque a autoridade do nome de Jesus é para todo aquele que crê. Para todo aquele que é filho de Deus, para todo aquele que recebeu Jesus, tem essa autoridade, a autoridade que estava sobre Jesus.
Existe também algo que talvez seja muito mais próximo da nossa realidade, o que a Bíblia chama de opressão maligna. Opressão é como se fosse não é como a palavra tem essa raiz, uma pressão muito grande, uma influência muito grande, direta. Alguns ataques malignos que acontecem nas nossas vidas, algumas doenças são trazidas por opressão maligna, algumas, não estou falando que toda doença veio do inimigo, temos um corpo físico que está sujeito a este mundo, que está sujeito a tantas coisas dessa vida, mas algumas doenças sim o inimigo traz, uma atmosfera pesada, uns ataques. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é opressão maligna. Às vezes principalmente quando você está chegando mais perto do Senhor, quando você está caminhando para mais perto, para conhecê-lo mais, para viver com Ele, o inimigo arma as suas arapucas, as suas ciladas. A Bíblia diz que nós temos que ficar esperto com as suas ciladas, com as suas armadilhas. Às vezes, uma tristeza que vem assim, do nada, uma coisa demoníaca, uma coisa opressiva, uma coisa que te coloca num cubículo, uma angústia que você não sabe explicar por quê. Vou dar alguns exemplos. Esses dias, estávamos eu e a Dainha tranquilos, a Sofia também estava lá em casa, num sábado, acho que foi sábado passado ou retrasado, algum desses, e de repente a gente foi conversar, e ela falou assim, parece que faz uma meia hora, que me deu um negócio estranho, assim, uma tristeza, uma angústia, eu não sei porquê, não tem motivo para estar triste, não tem motivo para estar angustiado, mas, uma coisa assim, uma ansiedade, uma coisa estranha. E aí eu arregalei os olhos assim, porque exatamente nesse tempo, isso tinha acontecido comigo também. Nós estávamos lá na sala, e nesse mesmo tempo, uma coisa estranha, mas aí eu falei, eu que não vou assustar ela, né? Não vou falar nada, né? Fiquei quieto, até que ela, né, graças a Deus, conversou, e nós conversamos sobre isso, mas naquele mesmo tempo, uma coisa estranha, uma coisa inexplicável, que se abateu, e nós nos colocamos em oração e resistimos, e logo isso se levantou. E essas coisas muitas vezes já aconteceram comigo, e eu acho que Deus deixa elas acontecer muitas vezes para nós não perdermos de vista a nossa guerra espiritual, para nós não perdermos de vista aquilo que o inimigo veio fazer, a obra dele, como nós precisamos nos posicionar para vencer. Outras tantas vezes, vou falar das minhas experiências, tem muitas experiências na Bíblia, na história e nos irmãos, uns podem compartilhar depois com os outros, mas às vezes um nervosismo estranho, uma coisa, não sei por que eu estou nervoso, que eu estou brabo, que eu estou sempre, né, quando você conta até 10, né, para tentar se voltar ao normal, você já está no 8, você já começa no 8. A mulher já está bravo, está nervoso, e parece que quando você se dá conta disso, muitas vezes eu me dei conta disso, vai para a presença de Deus, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor precisa me mostrar? Senhor, tem algum caminho mal na minha vida? Quero me arrepender. E coloca diante do Senhor e ora, e depois diz, inimigo, se tem alguma coisa, atuação na minha vida, nos meus pensamentos, no meu corpo, caia por terra em nome de Jesus e vai embora em nome de Jesus, porque a autoridade não é minha, o poder não é meu, o poder é do nome de Jesus, que conquistou esse poder, morrendo e ressuscitando lá na cruz. Então, bata em retirada da minha vida, você não tem chance comigo. Às vezes, eu me peguei em situações, em alguns desacertos, casa, fora de casa, assim, de relacionamentos de forma geral com as pessoas, parece que não dá liga, parece que você está com uma coisa estranha com aquela pessoa. E aí você começa a pensar coisas, você começa a pensar assim, mas ela está falando isso, mas ela me olhou torto, mas ela está dando indireta, mas ela está fazendo aquilo, ela está fazendo aquele outro, e não se acerta com aquela pessoa, parece que tem uma opressão, uma ação maligna tentando estragar aquele relacionamento. Às vezes é você mesmo, às vezes sou eu mesmo, às vezes é a nossa falta de caráter, a nossa falta de saber lidar uns com os outros. Mas muitas vezes, não sempre, muitas vezes é isso que acontece. Então a gente tem autoridade no nome de Jesus para dizer ao inimigo, nesse meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, né, com os meus liderados, com o pessoal lá do PG, com o pessoal lá do trabalho, com o pessoal da igreja, eu não aceito qualquer interferência. Se tem alguma ação tua, sai agora em nome de Jesus. E eu vou me posicionar, e eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim naquela área. Às vezes, um peso muito grande, que se abate sobre nós, um peso, assim, uma coisa estranha,
que você não sabe explicar porquê, parece que nada está bom, parece que está difícil. Principalmente, por exemplo, hoje, antes de uma palavra como essa, que a gente vai falar a respeito das artimanhas do inimigo, o inimigo se levanta de uma maneira muito forte. Hoje eu tive que vencer medo, né? Passei algumas coisas ruins de doença essa semana, fiquei com medo de ficar doente, tive que ficar aqui na hora do louvor, lutando, dizendo, Senhor, eu me coloco diante de Ti, e toda ação maligna, trazendo medo de ficar ruim, medo de passar mal, medo disso, medo daquilo, está repreendido em nome de Jesus, sai daqui. Então, acontecem, essas são as minhas experiências, tenho tantas outras para contar, coisas que o inimigo tentava de algumas maneiras, percebendo na vida da Sofia, muitas vezes o inimigo tentando trazer algumas mentiras para ela, em que quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos dá o discernimento para observar e para lutar contra elas, mentiras a respeito dela mesma, a respeito dos outros, a respeito do Senhor, tantas coisas. Outra forma de o inimigo jogar coisas, vamos dizer assim, na minha mente, ou de ele atuar, tá? Então a possessão, a opressão, dentro disso a tentação, como o inimigo tentou Jesus, para que Jesus desistisse da sua obra, do seu ministério. O inimigo falou assim, olha, eu te dou tudo isso, todo esse poder, todo esse dinheiro deste mundo, se você prostrado me adorar. E Jesus rebateu com a palavra e disse, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus estava com muita fome, estava no fim de um jejum de 40 dias lá no deserto, e aí o inimigo falou assim, olha, se você é mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, tentando Jesus na sua área de carência, de necessidade naquele momento. Imagina a fome física que ele estava sentindo, mas Jesus rebateu com a palavra de Deus, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, já que Deus já tinha acabado de dizer para ele, quando ele estava se batizando no Rio Jordão, disse, este é meu Filho amado, de quem eu tenho muito prazer. E Jesus se alimentou daquela palavra, e aquela palavra gerou mais vida, e ele proclamou, e foi proclamando até que o inimigo teve que sair. Mas não é só com Jesus. O inimigo, o diabo, os seus capangas, os seus demônios, muitas vezes lançam pensamentos nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos tentados de duas formas. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, pela nosso próprio pensamento, a nossa própria maneira de ser, a nossa tendência natural. Isso é uma coisa. Mas muitas vezes, pensamentos direto do inferno do inimigo são lançados na nossa mente. Muitas vezes, eu tive pensamentos, dúvidas, crises de fé, durante toda a minha vida cristã, que o inimigo lançava pensamento aquele que do nada aparecia na tua mente assim, será mesmo esse negócio de Deus aí? Veja, mas você não consegue explicar isso, você não consegue explicar aquilo, você não consegue explicar aquele outro. Você tem certeza? Olha, Deus não é tão bom assim como você está pensando aí. Porque se Deus fosse bom, isso, aquilo, aquele outro não estaria acontecendo, e aquele outro. Dúvidas. Muitas e muitas vezes eu lutei e luto até hoje, muitas vezes contra pensamentos lançados do próprio diabo. Mas eu tenho clamado pela misericórdia do Senhor, pelo discernimento espiritual, para discernir quando esses pensamentos vêm. Esses pensamentos não são meus, porque a minha vida, a minha fé está firmada na palavra do Senhor, e está firmada em um Deus todo-poderoso. E esse pensamento vai ter que sair, então eu resisto a esse pensamento em nome de Jesus. E eu vou combater todo pensamento ruim, seja a respeito de Deus, seja dúvida, seja pensamentos, tentações a respeito dos outros. Do nada, de repente vem alguém na tua cabeça, e uma mágoa que você já tinha vencido, uma situação que você já tinha, uma batalha que você já tinha ganhado contra o inimigo, e vem de volta aquela pessoa, porque ele te fez isso, porque ele te fez aquele outro, porque ele falou isso de você, porque deixou de falar. E aí quando a gente começa a dar lugar à mágoa e à falta de perdão, a Bíblia diz claramente que nós damos brecha, ou damos legalidade, deixamos o inimigo agir na nossa vida, tentando nos destruir e nos levar para longe de Deus. O inimigo é real, e ele quer te destruir, mas não vai conseguir se você ficar firme com o Senhor. Amém? Como igreja, o inimigo tenta. Como igreja, contra pequeno grupo, contra a família, o inimigo tenta. Contra todas as formas, isso não é desculpa.
né? Às vezes tinham uns ditados antigos que falavam, mas é que o inimigo atenta, a carne é fraca, aquela coisa, né? Dando uma desculpa para aquilo que acontecia de errado. Não é desculpa, mas é clamar ao Senhor discernimento. Senhor, onde existem ações do inimigo na minha vida que eu não quero dar lugar, eu não quero ficar ignorante a respeito do inimigo. A Bíblia fala que, quando Jesus conta a parábola do semeador, diz que o inimigo vai tentar roubar a palavra de Deus antes que ela dê fruto nos corações. Ele mesmo, Jesus mesmo explica essa parábola e diz isso, que o inimigo tenta roubar a palavra para que ela não dê fruto nos corações. Palavra é quando você lê em casa, palavra é quando alguém fala com você, palavra é aqui na igreja, palavra é no PG, palavra é onde vocês estiverem em contato com aquilo que é da palavra do Senhor. Hoje mesmo, aqui mesmo, neste momento, podem haver espíritos malignos tentando roubar a palavra do teu coração, tentando lançar semente de dúvida, tentando trazer tudo isso, racionalizar tudo isso, ou tentando causar medo, não sei qual é a sua tendência. Uma das duas, exagera para todos os lados. O inimigo tenta assim, o inimigo tenta trazer discórdia no meio da igreja, no meio das famílias, como eu falei para vocês, tenta trazer a mágoa à tona, fazer a falta de perdão, né? aquela razão humana que a gente diz, eu não perdoo porque você não sabe o que ele fez para mim, que você não sabe, você não está na minha pele para saber o que ele fez para mim, e realmente, meu irmão, eu não estou na tua pele, não estou, mas eu estou na minha. E assim como você, eu tenho vivido tantas coisas, você tem vivido as tuas, talvez as tuas sejam muito piores do que as minhas, mas o desafio é o mesmo. Eu preciso perdoar para que o inimigo não alcance vantagem sobre mim. Eu preciso perdoar para que o perdão de Deus me alcance. Então não vamos dar brecha, não vamos dar lugar na igreja, sabe? Nós precisamos muito de oração para os líderes de PG, líderes de ministério, para todos aqueles que estão trabalhando, fazendo, para todos aqueles que estão aqui, que participam, visitantes, membros, todos. Precisamos de muita oração, precisamos de estar atentos diante do Senhor, porque o inimigo anda ao redor. A Bíblia coloca essa figura dele como um leão rugindo ao redor, né, tentando achar uma brecha. Um leão, é muito interessante essa figura, porque o leão e os grandes felinos têm a tendência de nunca atacar pela frente. Eles procuram atacar pelas costas, quando a presa está desprevenida. Então, da mesma forma, o inimigo tenta nos pegar desprevenidos. Isso, desprevenido espiritualmente falando. Fisicamente, emocionalmente, você pode descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor. Você pode estar com Ele, se firmar nele, viver com Ele, mas espiritualmente estar atento. Não significa que você tem que ficar a noite... eu não vou dormir hoje porque eu tenho que cuidar, porque o inimigo pode estar aqui, não sei o quê. Isso é tormento, isso vem dele, isso não é de Deus. Eu vou descansar no Senhor. A Bíblia fala assim, deito e logo me adormeço, porque eu confio no Senhor, porque eu estou com Ele. Eu vou viver minha vida, eu vou aproveitar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me divertir, eu vou estar com a minha família, eu vou viver a minha vida tendo a convicção de que o Senhor está comigo, mas espiritualmente eu vou estar atento. E se Deus, de alguma forma, me der a entender que eu esteja atento, com os meus ouvidos espirituais atentos, para dizer não para aquilo que é do inimigo, para fechar as portas na cara do diabo. Por quê? Porque essa autoridade foi conquistada para você. Eu quero terminar com um texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, falando a respeito do nosso segredo para vencer. Qual é o nosso segredo para vencer? Diz ali, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos ler juntos, que está aqui? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A melhor maneira de se defender contra os ataques do inimigo é dizendo não para o pecado. Porque no que tange a ação do inimigo nas nossas vidas, o inimigo se alimenta do pecado. O inimigo se alimenta do nosso distanciamento em relação a Deus, porque é onde ele tem força de atuar. O inimigo lança pensamentos, tentações, tenta nos atingir de diversas formas, mas ele só terá êxito se nós estivermos nos afastando do Senhor. Portanto, submeta-se a Deus. Entenda quem você é em Deus. Entenda que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda que a autoridade do nome de Jesus está sobre você, porque Ele conquistou para você.
Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e um dia voltará. Mas enquanto isso, Ele te deu um presente que é o Espírito Santo para estar contigo. E junto com o Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus tem poder. E você, não é questão de um poder místico, autoridade, joguei. Não é isso, tá? Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que espiritualmente eu posso me posicionar contra o inimigo. Espiritualmente eu posso dizer, não, você não tem chance contra a minha vida. Esse pensamento de incredulidade, de derrotismo, esse pensamento de essa tristeza, essa angústia, isso que vem, eu rejeito em nome de Jesus. Esse medo que traz tormento para a minha vida, eu rejeito em nome de Jesus. Essa ação maligna contra a minha família, eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito, eu não aceito isso na minha vida, na minha família. Eu declaro guerra contra você, Satanás, em nome de Jesus. Quando a gente começa a fazer isso, a gente se sente meio bobo. Eu lembro como foi uma luta para eu entrar nessa luta. Por quê? Porque a gente é racional, e a gente tende a não acreditar nessas coisas. E a gente diz, eu estou fazendo papel de bobo aqui. Parece eu estou brigando com o ar, aqui brigando com o vento, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Mas a Bíblia diz, então é real. A Bíblia diz e é real. Eu provei muitas e muitas vezes a vitória do Senhor antes da batalha acontecer. Em situações em que eu estava muito aflito e muito ansioso com aquilo que viria a acontecer, estava com medo do resultado de algumas coisas, e antes disso o inimigo tentou na minha vida. Quando eu estava doente em várias situações, eu ouvia praticamente audível no meu ouvido, praticamente audível, falando assim, você vai morrer. Do nada, eu estava com problemas gástricos e vinha na minha cabeça assim, você está com câncer de estômago, você vai morrer, é isso que você tem, os médicos não estão achando nada, mas é isso que você tem. Eu ouvi isso no meu ouvido. Aí a primeira coisa que minha mente racional pensou, estou ficando louco, né? Está vindo, falando uma coisa dessa no meu ouvido, estou ficando doido. E aí Deus teve misericórdia de mim e eu comecei a discernir espiritualmente, falei, isso não vem de Deus não, esse negócio não é de Deus não é isso que Deus tem para mim não, eu não vou aceitar esse tipo de pensamento para causar medo na minha vida, porque eu não tinha câncer, coisa nenhuma, né? Tinha outras situações e Deus está comigo no meio delas, mas no meio daquela situação eu consegui me levantando aos poucos, e eu fui me levantando aos poucos e dizendo, Senhor, Tu és bom o tempo todo, não importa o que aconteça, o Senhor é fiel. E eu comecei a ler os salmos, e eu comecei a ficar firme, e me posicionar, e foi a maior batalha que eu já travei espiritualmente com o reino das trevas. Fui lá dentro do banheiro, mas perdi. Quando você está na batalha, você perde vergonha de qualquer coisa. E comecei, e bati o pé mesmo, e disse, inimigo, você vai sair daqui, e nesse tipo de pensamento não tem chance. E eu comecei a rebater a mentira de Satanás com a verdade de Deus, ou seja, quem eu sou no Senhor, que Ele me ama, que Ele cuida de mim no meio de toda e qualquer situação, que a minha família é dEle, que eu sou dEle, que a igreja é dEle, que tudo é dEle, tudo é do Senhor, então eu não tenho com que me preocupar. E comecei a falar, e meditar, e proclamar a palavra de Deus. O inimigo teve que correr, o inimigo teve que fugir. Não foi a única, nem primeira vez que ele tentou contra a minha vida. Naquela vez, ele tentou vencer, mas não venceu. Em tantas outras, ele tentou vencer, não venceu. E pela graça de Deus, eu proclamo que não vai vencer na minha vida e nem na tua. Amém? Pela autoridade do nome de Jesus. Não vamos nos intimidar, porque a Bíblia diz, em 1 João 4,4, diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, falando dos poderes malignos. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? O inimigo é real, nós não vamos subestimá-lo, nós não vamos superestimá-lo, mas nós vamos lutar contra ele com as armas que o Senhor nos deu, nos colocando debaixo da autoridade do Senhor e resistindo ao inimigo, e em nome de Jesus ele vai ter que fugir. Amém? Que assim possa ser. Eu convido você a ficar de pé, e quando a gente fala nesse assunto, a primeira coisa que nós precisamos fazer e nos submeter, é nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E eu vou convidar você a colocar a tua vida e se submeter ao Senhor, porque esse é o primeiro passo da batalha espiritual, você se submeter ao Senhor. Não sei como é que você está vivendo, né? Eu convido você a fechar os teus olhos aí se você quiser, se colocar diante do Senhor. Como que você tem vivido? Como que você tem lutado essa batalha? E você possa se colocar
diante do Senhor e dizer: Senhor, existe em mim algum caminho mau? Existe em mim, Senhor, alguma brecha que eu possa estar abrindo para Satanás? Existe, Senhor, em mim algum pecado consciente, algo que eu sei que está errado, eu estou fazendo, e que possa estar abrindo oportunidade para que o inimigo alcance vantagem sobre mim? E que você diante do Senhor diga: Senhor, me perdoa, eu quero me colocar diante de Ti, quero clamar o Teu perdão, eu quero, Senhor, me consertar contigo e submeter-me a Ti, Senhor, porque só Tu és o meu Deus, só Tu és o meu Senhor. E que você vá, neste momento, percebendo na tua vida em que áreas que você está em guerra, que áreas que existem na sua vida em que você precisa lutar essas batalhas espirituais, em que áreas que o inimigo está alcançando vantagem, na tua família, no teu trabalho, nos pensamentos, sentimentos, no corpo, em que áreas que você precisa lutar essa guerra espiritual. Eu vou convidar você a posicionar-se diante de Deus e dizer e colocar a verdade de Deus contra a mentira de Satanás. Qual é a verdade do Senhor? Se você está com medo, você diz assim: Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Caem 10.000 à minha direita, 1.000 ao meu lado, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Você está com medo de que falte na tua vida? É na área financeira, na área material? O Senhor é meu pastor e nada me faltará para viver, para cumprir os seus propósitos. É na área dos relacionamentos. O Senhor me perdoou para que eu possa perdoar. Então eu tenho a capacidade em Jesus de perdoar e vencer toda mágoa, toda falta de perdão que dá brecha e dá acesso ao inimigo. E você vai se posicionando diante do Senhor. E eu convido você a entrar em guerra com o inimigo. Você tem que fazer isso em casa, tem que fazer isso sempre que você perceber essa ação do inimigo. Não fique distraído a isso. Não fique distraído a isso. Mas é dizer... E eu vou convidar a todos a repetirem comigo, todos aqueles que quiserem, para que a gente faça um exercício aqui de guerra espiritual. Senhor, eu me submeto a Ti e a Tua verdade, que tem o poder de me libertar de toda mentira de Satanás. Por isso eu me levanto com a autoridade do nome de Jesus contra toda ação maligna na minha vida, em nome de Jesus. Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, no meu corpo, contra a minha família, caia por terra, em nome de Jesus. Toda atuação é ilegal, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Portanto, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada, e sai agora, em nome de Jesus. Senhor, eu me submeto a Ti. Tu és o meu Deus, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa habitar na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é vencedor. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Pega essa verdade para a tua vida. Isso é uma mini introdução ao assunto guerra espiritual e batalha espiritual, que é importantíssimo na nossa vida cristã, assim como todos aqueles assuntos que a gente viu. Isso faz parte da nossa vida cristã e você deve levar isso em conta. Amém? Leva esse versículo para você, Tiago 4:7. Medita sobre ele, né? Se eu pudesse, né, daria uma tarefinha para você. Se você quiser, pega ela de tarefinha. Tiago 4:7. O que Deus está me falando com esse versículo? O que eu vou fazer com base nisso? Para que eu possa entender que como eu devo me submeter a Deus e como eu posso resistir ao diabo. E aquele texto que a gente leu, Efésios capítulo 6, vai ter uma continuação te explicando quais são as partes da armadura de Deus para que você possa vencer o inimigo e você vai ter vitória. Amém? Em nome de Jesus.